Tudo bem, pessoal? Voltando aqui com um plantão urgente de última hora aqui no canal do Sormani. Já tinha gravado o vídeo nessa segunda-feira, mas é que eu sempre falo para vocês, se tem novidade eu volto aqui. E tem. O Santos já tem um novo treinador. Kleber Xavier, que foi auxiliar do Tite durante 23 anos. Trabalhou com o Tite em 2 Copas do Mundo, no Grêmio, no Corinthians, no Flamengo, em várias equipes. Tem, repito, uma experiência ao lado do Tite de 23 anos, tá? Ele chega na manhã desta terça-feira e já assina o contrato. À tarde tem treino, ele já comanda o treino visando a partida do Santos de quinta-feira contra o CRB na Vila Belmiro, jogo válido pela Copa do Brasil. Os jogadores, o horário já tinha sido passado, inclusive, para a imprensa, nessa terça-feira, nessa segunda-feira. Os jogadores se apresentam amanhã às 2h30 da tarde, o treino será às 4 horas, tá? Então, já tem treinamento do Kleber Xavier nesta terça-feira. Treina o grupo de novo na parte da tarde, na quarta-feira. Quinta-feira, jogo. E aí, o que vocês acharam? Por essa ninguém esperava, né? Por essa, sinceramente, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Mas vou falar mais sobre isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho e no final do vídeo dê um hype, que é muito importante para tudo isso fazer esse vídeo se propagar e esse canal também se propagar no YouTube, tá bom? Então é isso aí, gente. Kleber Xavier, então, 61 anos, 23 anos trabalhando ao lado do Tite, que era o objeto de desejo inicial do Santos, mas o Tite alegando problemas em relação à sua saúde mental. Primeiro disse não ao Santos, depois acertou com o Corinthians e pulou fora. Bom, não importa. Então agora o Santos acerta com o Kleber Xavier, que já estava desligado do Tite. É bom dizer isso. Se o Tite fosse para o Corinthians, o Kleber não iria. O Kleber Xavier disse, quando ele se desligou do Tite no ano passado, que ele queria alçar voos solitários, sem a presença. Aliás, eu não sei nem se ele trabalhou com o Tite no Flamengo. Mas isso não importa, pouco importa. Ele chega com um contrato até o final do ano. A multa rescisória é baixa. Tudo isso escaldado por aquele contrato mal feito com o Caixinha. O Santos teve que pagar uma multa de 15 milhões de reais. Alguns falam 16, mas é em torno disso. Tá? Aí como é que fica, Sormani? Não tinha que se desligar lá do Caixinha no BID e tal para poder inscrever? Pois é, de acordo com o De Olho no Peixe, o Santos já entrou fez um acordo com o Caixinha e o Caixinha vai assinar a rescisão de contrato com o Santos. E isso vai liberar o Santos para inscrever o Kleber Xavier, ele aparecendo no BID, registrado no BID, ele já vai poder dirigir o Santos na quinta-feira, contra o CRB. Junto com ele vem o Matheus Bach, que é o filho do Tite. Vem também o Vinícius Marques Oliveira, era um outro auxiliar, esse aí eu confesso que eu não conheço. E na preparação física vem o Fábio Maceridian, que é muito conhecido, já Copa do Mundo também, já trabalhou com muita gente, é um preparador físico muito renomado. E é importante isso porque o Santos precisa de um preparador físico, porque o time tem aberto o bico, especialmente no segundo tempo. Então, a chegada do Fábio Maceridian é exatamente para dar esse fôlego que o Santos não tem tido, tá? Qual é a ideia da contratação do Kleber Xavier? A ideia da contratação do Kleber Xavier é, de repente, você conseguir encontrar um treinador para assumir o Santos, já que ninguém queria assumir. O Tite disse não, o Dorival disse não, o São Paulo disse não, o Ramon Dias disse não, Luiz Castro disse não. Então essa foi uma solução encontrada pelo Santos. Uma solução. Aí você vai falar, pô, Sormani, mas pô, não é a mesma coisa, pô. Tá tirando um auxiliar técnico para colocar outro? Tá tirando o César Sampaio para colocar o Kleber Xavier? Não, não é a mesma coisa. Não é. Porque, repito, o Kleber Xavier tem uma experiência no cargo
como treinador assistente e também ajudando nos treinamentos, muito maior que a do César Sampaio. O César Sampaio está debutando na profissão, o Kleber Xavier não. Ele já tem uma grande experiência. Pô, senhor Mani, mas vem um auxiliar técnico. Gente, é o seguinte, tá cheio de exemplos aí, cheio não digo, né? Mas eu vou dar para vocês aí o exemplo da NBA, do Phil Jackson, né? Que é o técnico que mais títulos conquistou na NBA. Ele não começou como treinador de cara, lá não tem base, né? Ele era um auxiliar técnico de um técnico do Chicago chamado Doug Collins, que foi demitido e o Phil Jackson assumiu no lugar dele. E aí o resto é história, 11 títulos conquistados, 6 com Chicago, 5 com Lakers. Ah, sua mãe, você está aprovando? É isso que você quer dizer? Gente, é o seguinte, eu gostaria que fosse um outro treinador. Gostaria que viesse um Tite, que viesse um Dorival, um Sampaoli, mas isso não é factível para o Santos, isso não é palpável para o Santos, isso não faz parte da realidade do Santos. Então o Santos partiu para uma alternativa que no primeiro momento me parece interessante. Quando eu li a notícia, falei, caramba, gente, inacreditável, o Santos vai para a Série B. Mas depois, refletindo, pensando, etc e tal, eu falei, não, pode ser de repente uma coisa boa. Eu acho que o que a gente tem que fazer é o seguinte, dar um voto de confiança para o Kleber Xavier e para toda a comissão. Experiência ele tem. Comandando o time na beira do campo ele tem? Mais ou menos, porque muitas vezes ele levantava para comandar o time. O Tite sentava, ele levantava. Muitas vezes ele treinava, o Tite ficava observando. Experiência ele tem. Experiência ele tem. Agora, pela primeira vez ele vai estar sozinho. Não sozinho. O Matheus Bach, filho do Tite, aquele cara grandão, vai estar com ele. Eles se conhecem. Trabalham muito. Trabalharam muito tempo juntos. Então eu acho que a gente deveria dar um voto de confiança. Porque de repente a gente pode estar descobrindo o treinador. Pode. Pode. O Eduardo Batista, por exemplo, está lá no Novo Horizontino. Ele não era técnico. Ele era preparador físico do Nelsinho Batista, o pai dele. Jogou no Santos. Foi técnico do Santos também. O Eduardo era preparador físico. Aí um dia sai do esporte. Não lembro qual foi o motivo que o Nelsinho saiu do esporte. E o Eduardo Batista sumiu. E hoje virou treinador. E que muitos santistas chegou a dizer, olha, poderia pegar o Eduardo Batista. Que faz um trabalho ótimo lá no Novo Horizontino. Ótimo. O Parreira, que foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 94, ele não era técnico. Ele era preparador físico também, igualzinho o Eduardo Batista. Aí, num belo dia, ele resolveu ser treinador. Surgiu a oportunidade e ele virou treinador. Campeão do mundo com a seleção brasileira. Em 94. Então, eu acho que nesse primeiro momento, embora muita gente esteja com o nariz torcido e preocupado com essa decisão, vamos acreditar, gente. Vamos acreditar. Vamos torcer para que dê certo. Vamos torcer para que dê certo. Porque a gente tem que dizer também o seguinte, o Neymar deu o aval, gente. Não adianta dizer que o Neymar não vai... Ele palpita. Ele palpita. Ele tem 2 experiências de Copa do Mundo com o Kleber Xavier, com o Matheus Bach. 2. Copa da Rússia e a Copa passada no Catar. 2 experiências. Conhece o Kleber Xavier. E, aliás, o Santos imagina que essa contratação possa ajudar na recuperação, na antecipação da recuperação do Neymar. Porque o Fábio Marcelian, ele conhece o Neymar. Vai ajudar e muito na preparação física. O Rosan, que está hoje no Santos, o Luiz Alberto Rosan, preparador físico, já passou pela seleção também. Junto com o Felipão. Não sei se ele trabalhou com o Neymar. Mas, enfim, o Neymar, obviamente, foi consultado. Obviamente foi consultado. Ele disse sim e ficou, pelo que a gente apurou, entusiasmado com a chegada do Kleber Xavier. Porque é uma pessoa que ele conhece. Trabalhou com eles durante quase 8 anos na seleção brasileira. Tem uma afinidade, tem uma aproximação. Repito, o ideal seria o Tite, o Dorival, o Sampaoli, seria. Mas, sei lá, de repente pode haver uma surpresa nesse caminho aí. Vamos torcer para que isso aconteça, gente. Vamos torcer para que isso aconteça.
com a chegada do Fábio Macerijan na preparação física, vamos torcer para que essas lesões musculares diminuam. O Santos tem hoje Neymar, Barreal, Soteldo e Gabriel Bom Tempo com lesão muscular. E o Tassiano está ali fora por conta de problema no tendão de Aquiles. Vamos torcer para que eles consigam minimizar isso. Porque não dá para acabar com lesão muscular. Não é só o Santos que sofre com isso. O Santos tem mais jogadores. O Palmeiras sofre, o Flamengo sofre. Por falar em Flamengo, o lateral esquerdo, o Alexandre, está na segunda lesão muscular dele no ano. Nós estamos em abril. E ele não tem o histórico de lesão do Neymar. Porque essa lesão do Neymar de LCA potencializa distensão muscular. Porque você trabalha menos o músculo da perna afetada pela lesão. Ou, né, onde está o joelho. Então, gente, é isso. Passei rapidinho aqui para falar sobre a contratação do Kleber Xavier. Acho que a gente tem que dar um voto de confiança. No primeiro momento eu torci o nariz, agora já estou mais esperançoso. Tomara que dê certo. O Santos precisa sair desse buraco. Experiência eles têm. Trabalhar com grandes jogadores, eles sempre trabalharam. Não vai ser problema nenhum. Entendeu? Que tudo dê certo. Nos falamos.